Tá ok. Então, vamos dar início, pessoal. Vamos começar, então, esse nosso momento. O nosso tema é a respeito de progresso, né? Perdão, deixa eu passar aqui. Progresso em nossos papéis, segundo a Bíblia. Eu vou me adequando aqui, pessoal. Se tiver alguma dificuldade, o pessoal da técnica me fala, tá bom? Eu queria que a gente pensasse agora, depois de tudo que a gente já está ouvindo no nosso congresso, no 7º congresso, a respeito de melhorias, a respeito de desenvolvimento, a respeito de uma palavra que eu gosto de usar para tratar desse assunto. Eu chamo isso de santa ambição, tá bom? Se eu perguntasse a alguém para vocês e dissesse assim, quem quer ficar rico aqui? Quem quer ser rico? Ok, né? Se nós disséssemos assim, olha, rico de quê? Essa é a ideia que eu gostaria que a gente entendesse, né? Eu gostaria que você tivesse e assimilasse a visão de riqueza, de progresso, mas entendendo o tema geral do nosso congresso, ou seja, a visão de espiritualidade, tá? Nós estamos tratando a respeito de espiritualidade. Então, para falar a respeito de espiritualidade, eu acho muito interessante a gente pegar tudo que a gente já está vendo aqui, já ao longo de algum tempo, e entender à luz de uma visão que nós chamaríamos mais bíblica, para esse aspecto familiar, o contexto familiar, que eu chamaria de uma santa ambição, ou como nós estamos colocando, o progresso em nossos papéis segundo a Bíblia. Tá bom? Nós vamos tentar enfatizar isso de algumas maneiras. Primeiro, eu gostaria de trazer para vocês uma espécie de problema e depois fazer uma varredura, uma tentativa de compreensão disso à luz da palavra do nosso Deus e criar dentro daqueles que são professores, na mente daqueles que dão aula, pastores, professores de escola dominical, a preocupação com uma visão diferente daquela que muitas vezes está sendo passada no contexto secular, no contexto da sociedade, que é uma ideia de progresso em contraposição a uma ideia de zona de conforto, tá bom? De zona de conforto. Então, vamos começar aqui com uma introdução e gostaria que você pensasse nessa reflexão filosófica, tá bom? É uma reflexão filosófica. Diz assim, a moral é uma construção humana, mas como o ser humano é um ser social e a sociedade sofre transformações ao longo da história, podemos dizer que a moral, além de possuir um caráter social, caracteriza-se por ser uma construção histórica. Tenta ler mais um pouquinho e tenta fazer uma crítica a essa frase. Lê mais uma vez e tenta fazer uma crítica. Nós estamos introduzindo o tema por esse pensamento secular. Veja bem, é um pensamento secular. A moral é uma construção humana, mas, como o ser humano é um ser social e a sociedade sofre transformações ao longo da história, podemos dizer que a moral, além de possuir um caráter social, caracteriza-se por ser uma construção histórica. Eu preciso dizer que isso vai contra os nossos princípios, tá bom? Essa frase para nós é questionável, totalmente questionável. Mas esse é o pensamento secular, esse é o tipo de pensamento que os seus filhos estão tendo nos contextos de academia, no contexto da informação acadêmica atual. Mas os meios de comunicação, a forma como temos produção cultural nos nossos dias, geralmente tem pensado desse jeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, depois do iluminismo, uma coisa ficou complicada para eles, no contexto secular. É estabelecer ideais, estabelecer padrões que possam trazer uma moral para a sociedade. Eles enfrentam esse problema porque o iluminismo fez uma coisa assim que foi um tiro no pé.
eles tiraram o principal referencial ético e moral que poderia existir no mundo, ou estão tentando fazer isso, que é o padrão bíblico ou a própria vontade de Deus. A crítica à questão religiosa, a crítica aos princípios de fé, gerou uma crise no aspecto moral, ou seja, no comportamento humano. E é claro, isso afetou diametralmente a sociedade, afetando o que nós chamamos do núcleo da sociedade, que é a família, o tema desse congresso. Nós somos resultado disso alguns séculos depois. Nós estamos falando do século XIX, século XX e século XXI, ainda passa por essa dificuldade. Daí, um outro aspecto, eu gostaria de chamar aqui a atenção desse senhor. Ele não é o tiozinho lá do Up, né? Mas ele tem uma visão que permeia a maneira de pensar da sociedade atual quando falamos de papéis, quando falamos de papéis sociais, quando falamos do papel na sociedade, que é o meu tema de hoje, né? Então ele traz uma maneira de pensar que você vai entender, se identifica muito com a forma como muitas pessoas estão pensando na atualidade. Em Habermas, a razão moral não é a mesma do iluminismo. Ele critica o iluminismo. Depois do Kant e depois do Hegel, ele diz que é necessária uma nova maneira de pensar. O Kant tentou colocar no aspecto divino um imperativo categórico, ou seja, faça uma coisa que todo mundo gostaria de fazer e automaticamente você tem uma lei universal ou um princípio moral universal. Esse padrão de ética seria um padrão de ética baseado na subjetividade humana, ainda seria humanista. Mas logo depois um outro pensador crítico do Kant, chamado Hegel, Friedrich Hegel, ele pensou de uma forma diferente. Ele diz, olha, não dá para se afirmar isso e nós temos que nos coadunar ao espírito histórico, a maneira como nós nos desenvolvemos no contexto histórico, e assimilando as mudanças históricas desse grande espírito histórico, nós vamos ter éticas, nós vamos ter princípios morais de acordo com cada época. O Habermas, ele já fala de algo diferente. Ele fala sobre a linguagem, ou seja, nós somos seres sociais, mas antes de tudo somos seres de comunicação. E por ser seres de comunicação, a maneira de se portar ou de estabelecer papéis sociais tem que estar diametralmente ligada à linguagem e ao comportamento dentro da própria sociedade, numa forma democrática de estabelecer isso através de conciliações democráticas, né? Então, trata-se de uma razão comunicativa, linguagem, que não existe pronta nem acabada, mas que se constrói a partir de uma argumentação que leva ao entendimento entre os indivíduos, ou seja, esses indivíduos entrando numa espécie de grande pacto, como a gente já via em Locke, como a gente já vê em Rousseau ou em Hobbes, cria caminhos que são caminhos bons para a própria sociedade. Aí eu vou dizer para vocês, caminhos bons para a própria sociedade atual hoje são extremamente complicados. Se a gente seguir, por exemplo, o que talvez uma certa faixa da sociedade quer, nós estaríamos diante, por exemplo, da legitimação do aborto. Nós estaríamos diante da ideia de que casamento é uma instituição já falida. Para muitos, a visão social hoje é que casamento já não é aquilo que foi há algum tempo atrás. Então, nós fazemos aqui uma crítica também ao Habermas. É uma razão interpessoal e não subjetiva, é uma razão processual e não definitiva e acabada. Ou seja, há uma construção constante e nessa construção constante nós não sabemos ao certo onde isso vai dar. Isso seria uma espécie de uma ética discursiva e, portanto, uma aposta na linguagem, na capacidade de entendimento entre as pessoas, na busca de uma ética democrática e não autoritária. Autoritária. Já temos aqui um problema. Porque numa igreja onde a palavra de Deus é ensinada, a ética, ela não é democrática. Nós não temos um princípio democrático.
A ética é deontológica, ou seja, nós temos uma ética que devemos seguir, porque já foi passada, e nós temos que seguir porque ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Então, a questão democrática é muito bonita, a palavra democracia é muito bem utilizada nos dias de hoje, mas a gente diz algo para a democracia quando estamos falando de papéis e quando estamos falando de relação social, principalmente num dos núcleos mais importantes da sociedade, que não é o Estado especificamente, mas a família. E aí, os papéis dentro da família têm também princípios éticos ou morais que são subsistentes e eles não são democráticos. Vamos imaginar um filho dizendo, pai, eu queria que agora o senhor me passasse todo o dinheiro da sua conta, porque eu vou administrar as coisas em casa. Eu tenho uma crítica a dizer, agora eu que vou cuidar de todas essas coisas. Porque agora eu me sinto com autonomia para cuidar, inclusive, das finanças de casa. Vou comprar um PlayStation 5, vou encher ele de todos os jogos que eu puder, e nós vamos agora assistir Netflix, tá bom? Nós não vamos assistir essas coisinhas que o senhor quer que a gente passe. Esse tal de Hernandes, Nicodemos, essas coisas. Nós vamos agora começar a ver algumas coisas da Netflix, algumas coisas muito legais, né? Por exemplo, pai, eu gosto muito de anime, então agora nós vamos assistir os meus animes. E você vai ter que entender todos os meus animes. Entendeu, pai? Por certo, esse pai diria, quê? O que você está pensando? Né? Mas mais do que esse pai, no que ele vai dizer, nós teríamos um princípio bíblico que diria, filho, aqui tem uma maneira de se portar, uma maneira de viver. E da mesma maneira nós falaríamos isso no papel do pai, no papel da mãe, de todos aqueles que estão convivendo ali naquele pequeno núcleo social. Então, quando o Habermas diz democrática e não autoritária, nós corremos aqui um sério problema e um sério risco. Mas, na sociedade atual, aquilo que está prevalecendo é uma visão na qual diz que não pode ser autoritária. E é claro que quando a gente ouve a palavra autoritária, dá uma certa impressão ruim, né? Há algum medo e alguma preocupação. Mas eu queria que vocês ficassem calmos. Porque quando nós falamos que a mulher deve ser sujeita ao marido, nós estamos aprendendo nesse congresso que esse marido, ele tem um jeito de administrar e de ser líder. Como que é? Qual é a forma? Como Cristo. Então esse marido tem que ser parecido como Cristo. Significa que obedecer os mandamentos de Cristo não é pesado e causa em nós prazer em obedecer como noiva de Cristo. Então, quando alguém ouve autoritário, fica com medo, fica falando, reverendo, então nós vamos ficar num regime despótico e vamos ficar à mercê desse regime? Não. À medida que a palavra de Deus é ensinada e é passada, as pessoas vão começando a entender o que é realmente ter um líder que tem um padrão de liderança semelhante ao de Cristo. O que é ter uma mãe que tem um padrão de liderança semelhante ao de Cristo. Esse filho com certeza vai ter alegrias, ou deveria ter alegrias em ter um pai e uma mãe que têm padrões de liderança parecidos com os de Cristo, que estão revelados na palavra de Deus. Então, nós fazemos aqui uma crítica a esse tipo de pensamento moderno, e dizemos que o que deve prevalecer é uma linha deontológica que chamamos de uma linha bíblica. Andrew Jumper tem falado bastante sobre isso e tem ensinado já há algum tempo a questão tel-referente. Essa seria a melhor forma de se entender o papel de um marido, o papel de uma esposa e o papel dos filhos, gerando assim o que nós chamamos de uma espiritualidade saudável dentro do contexto dos nossos lares. E é sobre isso que eu gostaria de falar, mas um pouquinho diferente já do que está sendo dito, e talvez eu possa acrescentar um pouco mais do que está sendo dito. Eu gostaria de trazer para vocês a ideia de uma santa ambição, ou de um certo progresso, porque esse tipo de pensamento tem nos afetado também em outras áreas. Então, deixa eu pegar aqui uma reportagem da BBC, em português, que fala a respeito dos millennials, ou seja, uma geração que, segundo eles, é uma geração ambiciosa, mas ao mesmo tempo é uma geração azarada. Nessa reportagem da BBC, eles comentam que os homens, as mulheres, aqueles que nasceram ali por volta dos anos 70, hoje estão vivendo uma certa crise, porque
foram ensinados a serem ambiciosos, mas estão se deparando com os fracassos naturais da sociedade. E esses fracassos naturais têm levado essas pessoas que aprenderam a ganhar, a serem felizes, a se frustrar à medida que passam pelos fracassos naturais da própria existência humana. Então, nós temos que fazer aqui uma avaliação. Por que existem fracassos e dificuldades na nossa existência humana? E como nós, crentes, reformados, nos portamos diante desta realidade, porque fazemos parte também desse grupo, tá bom? Fazemos parte desse grupo. Quer ver? É fácil enxergar alguém millennials. Se lembra do leão da montanha? Saída estratégica pela... Olha aí, tá vendo? É fácil ver. Né? Nós sabemos disso. Né? Nós encontramos. Alguns vão dizer assim, reverendo, é só falar do Chaves e todo mundo sabe quem é. Bom, também. Mas essa reportagem está dizendo outra coisa. Essa reportagem diz que a geração Z é uma geração que chama a geração millennials de cringe. Ou seja, a geração Z tira o sarro da geração dos millennials, porque eles já estão sabendo se comportar muito melhor nas suas necessidades econômicas e dentro das suas realidades, que seriam realidades muito mais eletrônicas e muito mais envolvidas com tecnologia. Bom, eu não vou entrar nessa área, eu só vou dizer uma coisa. Tanto a geração Z como a geração millennials enfrentam o mesmo problema, que o Habermas e outros que estão no contexto secular não sabem compreender muito bem. É uma coisa que nós chamamos de queda, porque nós temos uma maneira de enxergar a sociedade, por meio do que nós chamamos de cosmovisão. Vamos lá? Todos sabem disso, né? Primeira, criação, redenção. Tá bom? Então, nós enxergamos a sociedade dessa maneira. Ou seja, cada geração se depara com essa dura realidade. Criação, mais a queda. Então, vamos dizer de maneira bem simples, não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai. Não é fácil ser marido, não é fácil ser esposa. Quem está aí com seu esposo sabe disso. Desculpa, nada. Quem está com a sua esposa sabe, desculpa, também sabe disso. Né? Nós entendemos o quanto é complicado viver em família e o quanto é complicado viver em sociedade. E podemos estender um pouco mais o quanto é complicado viver em comunidade como igreja. Tudo é sempre muito difícil porque estamos nos deparando com a queda. Mas esta geração está sendo ensinada por uma filosofia da linguagem que é importante se deparar com os problemas e com as dificuldades do mundo de algumas formas muito complicadas. Então, se a reportagem da BBC diz que há uma geração que parece que não está preparada para o fracasso, há uma geração que parece que não está realmente entendendo o fracasso, e ao mesmo tempo coloca uma visão positiva na relação, na geração Z, dizendo que talvez eles saibam lidar muito melhor e possam ter mais sucesso do que uma outra geração. Eu quero dizer tanto para um como para outro que, como seres humanos, nós sempre temos necessidades e sempre precisamos de coisas importantíssimas. Algumas delas, casar, porque por mais que as pessoas digam, as pessoas tendem e têm desejos e precisam de casar e de viver em sociedade, tanto uma geração como a outra. E tanto uma geração como a outra se deparam com os mesmos problemas da queda e do pecado. E por isso, nós podemos dizer que, em potencial, desculpa usar como primeira parte da minha palestra, dizer, em potencial, todos nós podemos fracassar. Como pais, como maridos e como esposos. Todos nós podemos passar pelo fracasso. A questão é que nós temos que enxergar isso de uma outra forma também. Se eu posso pensar em fracasso, eu também posso pensar em progresso. Em progresso. E eu não sei quantos aqui podem dizer que, ao olhar para o passado, vem nos seus pais algum tipo de progresso. Eu espero que possam dizer isso. Mas eu queria que você entendesse que, no final dessa palestra, o nosso objetivo seria melhorar e sempre avançar em progresso,
para que a próxima geração possa ter, dessa geração, o testemunho de um progresso. Isso eu chamo de uma santa ambição. Deu para entender santa ambição? Vocês entenderam? Qual é a santa ambição? Não é ser rico, não é ser bem-sucedido. Qual é a ideia que a gente tem de ser bem-sucedido secularmente? A ideia que as pessoas têm de ser bem-sucedido secularmente é uma casa na praia, uma casa no campo, viagens para Disney, França, uma conta bancária boa, uma aposentadoria ideal. Qualquer um pode passar por isso. Santa ambição, na minha maneira de compreender, é ser bem-sucedido na posição de marido e é ser bem-sucedido na posição de pais, é ser bem-sucedido na posição de filhos. Isso seria uma santa ambição e nós temos que objetivar progresso para estas coisas. Mas uma geração atual está aprendendo justamente o seguinte: casar dá trabalho. Casar é uma loucura. Qual é a expressão que é usada para casar hoje, secularmente? Não é? Qual é a expressão que as pessoas usam para casar? É enforcar. Né? Vamos ser francos, ter filhos. Alguém fala, ter filhos é ter problema. Eu prefiro ter um cachorro. Né? Eu errei, ontem eu fiquei preocupado que eu falei o nome e o pai falou assim, é o nome do meu filho. Né? Mas hoje você tem um cachorrinho, né, e coloca o nome dele de Hendrik. Thomas, vem Thomas. Thomas. E a pessoa fala, eu amo tanto Thomas, Thomas é lindo. Thomas é tão educadinho. Aí você fala, você espera que vai chegar uma criança assim do tipo. Aí chegou. Em outras palavras, nós estamos numa geração que realmente prefere cuidar de samambaia do que de ter filhos. Nós estamos diante de uma geração que, se for possível, colar é mais fácil do que procurar ter um esforço para aprender bem. Nós estamos diante de gerações onde estão aprendendo uma coisa que o Stott diz que é um problemão, porque é Satanás que promove atalhos. E hoje todo mundo prefere atalhos. Se filhos têm problema com os pais, é preferível ficar dentro de um quarto, escondido, fechado, diante de uma tela, do que encarar o pai e dizer assim, eu não estou bem, e eu estou precisando conversar com o Senhor, ou conversar com a senhora, e poder entender algumas coisas da minha vida, à luz do que você pode dizer para mim, e se é crente, à luz da palavra de Deus. Mas hoje, o que é mais fácil? Ir para um quarto e ficar lá, e bobear, receber a comida, como se fosse naquelas prisões, sabe? Você... Essa visão está sendo cada vez mais alicerçada no nosso meio, alicerçada mesmo, porque é mais fácil a gente ficar só na metalinguagem do que se deparar com o analógico, ou seja, com o real, se adequar ao real. E por que isso tem se tornado cada vez mais difícil? Porque esse caminho é o caminho da região do conforto. E nós gostamos de região de conforto. Algo que dá trabalho, algo que tem que se lutar, algo que tem que suar, algo que você tem que ralar, a gente prefere deixar de lado. Nós gostamos hoje de tudo ser muito mais simples. Eu sei, a tecnologia é boa. Mas se lembra que antigamente nós levantávamos o vidro do carro assim? Hoje, bobear, a gente fala, levanta o vidro. Zzz. Ou seja, está cada vez mais fácil optar pela região de conforto. E quando nós optamos para a região do conforto, a gente se adequa a tudo. Inclusive essa ideia de que o raciocínio emocional, ele é bom quando nos livra de embates, onde a gente pode evitar embates, onde a gente se isola e evita embates. Confie sempre nos seus instintos e sentimentos. Essa é a frase mais dita para as gerações atuais. Confie sempre nos seus instintos e sentimentos. Pergunto para você, será que isso é bom? Biblicamente falando, por que isso não é bom? Acho que eu já estou conseguindo ouvir vocês falarem. Enganoso
desesperadamente, eu olho para isso aqui e eu fico com medo. Porque se tem toda uma geração aprendendo a confiar sempre nos seus instintos e sentimentos, nós temos aí um grande problema. Se o marido não entender que a sua esposa é uma outra pessoa, que também é uma pecadora, que tem dificuldades, e que você precisa entendê-la e não confiar meramente nos seus sentimentos, você pode ter um desastre na vida conjugal. E da mesma forma a esposa com relação ao marido. Pessoas que estão preocupadas em ter um bom casamento, estão realmente cientes de que, primeiro, eu sou um pecador, segundo, ela é uma pecadora, e vice-versa. E nesse contexto, é extremamente desafiador, porque quando você casa, você está casando com um pecador e você está casando com uma pecadora, queda. Então nunca será fácil, sempre será difícil. Mas num contexto como esse, onde você deve confiar sempre nos seus instintos e sentimentos, isso pode gerar realmente uma autoconfiança, onde a leitura que você está fazendo da sua esposa talvez não seja real. E a leitura que você está fazendo do esposo talvez não seja real. E é isso que nós precisamos ensinar nas nossas salas de escola dominical. Nós precisamos desconfiar dos nossos sentimentos, dos nossos instintos, e começar a ter uma projeção mais e cada vez mais bíblica a respeito daquilo que nós estamos vivendo a dois. E da mesma forma na educação dos filhos. Mas eu quero dizer outra coisa também, quem dá aula para adolescentes e quem dá aula para filhos, ou seja, para jovens, tem que ensinar essa geração a desconfiar dessa autoconfiança que está sendo colocada sobre eles através de uma metalinguagem e através de uma configuração modernista autotecnológica. Só porque muitas vezes os pais não assistem o que eles assistem, só porque muitas vezes os pais não conseguem manusear como eles manuseiam os aparelhos de hoje, não significa que toda a experiência do pai deva ser colocada de lado. Então essa é uma fala que eu gostaria de trazer para vocês quando a gente fala de progresso. Diante dos desafios de uma sociedade secular, precisamos de uma coerência bíblica. E essa coerência bíblica levaria-nos, ou deve nos levar, para uma visão de progresso. Eu estou conseguindo alcançar? Vocês estão pegando? Tudo bem? Ok. Vamos pegar mais uma coisa. Isso é pensamento secular. A vida é uma batalha entre pessoas boas e pessoas más. Isso é o que está sendo avaliado hoje, no contexto das salas de avaliação psicológica, onde todas as pessoas tendem a pensar dessa maneira. A vida sempre parece assim, uma visão de antagonia entre pessoas boas e pessoas más. E adivinha quem são as pessoas boas? O sujeito pensante geralmente é a pessoa boa. O outro é sempre a pessoa má. Gente, isso é um desastre na vida familiar. A minha esposa, ela poderia ser melhor. A minha esposa poderia fazer muito mais do que ela está fazendo por mim. A minha esposa, ela está levando de uma forma assim, sem se preocupar comigo. Vice-versa. Filhos, da mesma forma. Vamos pensar biblicamente agora? Como seria pensar biblicamente? Intrinsecamente, queda, somos maus. E intrinsecamente nós somos egoístas, estamos mais preocupados com o que o outro pode fazer por mim do que o que eu posso fazer para o outro. Uma pessoa que vai casar desse jeito, eu estou casando para ser feliz. Eu estou casando porque eu quero minha felicidade. Eu estou casando porque eu mereço ser um homem feliz. Eu diria que você está diametralmente errado. Mas essa é a visão que nós temos muitas vezes de casamento. É uma visão à la Disney, a visão da felicidade. Casamento sempre foi e sempre será um grande desafio. Criar filhos sempre foi e sempre será um grande desafio. E todos nós estamos corretamente cientes quando nós aprendemos que lidar com o outro é um grande desafio. Não vamos chegar na visão do Sartre, né? Lembra do Sartre? O inferno é o outro, né? Não vamos chegar a esse ponto. Muitas vezes mas não vamos chegar a esse ponto, né? Não vamos chegar a esse ponto. Mas podemos dizer uma coisa aqui. Nós temos uma tendência a sermos egoístas e a pensar muito mais em nós, nas nossas relações sociais, do que pensar nos outros.
Uma santa ambição procura vencer esses problemas internos e superar todos eles. Agora eu mostro o resultado desse tipo de pensamento na sociedade atual. Olha o que está sendo dito. Essa é a reportagem da Agência Brasil, que diz o seguinte: divórcios no Brasil atinge recorde com 80.573 atos em 2021, 4% maior em relação ao ano de 2022. Será por quê que está aumentando cada vez mais? Da mesma forma que há tantos casamentos, há tantos divórcios. Será por quê? É porque a metalinguagem de uma sociedade pós-moderna esquece do pecado, a metalinguagem de uma sociedade pós-moderna não consegue perceber o desafio que é viver com alguém, e aí é mais fácil tomar o caminho da zona de conforto. E qual é o caminho da zona de conforto? Separa. E veja bem, eu não estou entrando em casos e casos, porque eu sei, tem presbíteros aqui e pastores, geralmente tem casos e casos. Eu só quero que a gente entenda o seguinte: no montante, o grande problema é que nós temos uma tendência ruim a seguir um caminho que é o caminho mais fácil, que é o caminho da zona de conforto. Eu falo que é aquele caminho na nossa época que jogava bola. Se lembra daquele que tinha bola, que era o dono da bola? Quando a gente começava a fazer muito gol no time dele, ele pegava a bola e falava: estou indo embora, tá? Acho que a minha mãe está me chamando, tá? E a gente ficava sem jogar bola, porque a bola era dele. Muitas pessoas fazem isso. É melhor sair do que enfrentar a goleada do time. É melhor sair do que enfrentar os problemas do time. Então, meus irmãos, o time é a família. E o que nós temos que fazer? Estando bem, estando mal, nós temos que ter uma santa ambição. Mas, reverendo, estão perdendo de 7-1, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? E eu diria para você uma coisa: vamos reagir, vamos virar, vamos virar. E a santa ambição nos leva para procurar uma vitória como marido, como esposa e como filhos, tá bom? Essas são as consequências modernas que nós estamos trabalhando quando nós falamos de uma geração ambiciosa que foi preparada para o sucesso e está se deparando com o fracasso. Suicídios aumentando, depressão aumentando, ansiedade aumentando, estresse aumentando, incertezas e medos, fobias. Hoje tudo é fobia, fobias têm aumentado e o divórcio aumentando também. Então, esta é a realidade. E deixa eu dizer uma coisa: nós somos muito do que as pessoas estão querendo que pensemos. Então, uma lição que eu sempre falo para os meus alunos, estou me sentindo meio JMC aqui, uma lição aqui que a gente fala: as ideias movem o mundo. Muitas vezes um jovem não sabe por que está pensando daquele jeito, mas se a gente fizer um rastreio, nós vamos encontrar que há uma referência intelectual que está por trás disso tudo. E nesse contexto aqui, eu procurei tentar mostrar um pouquinho do que está acontecendo com a gente. Essa ideia de uma metalinguagem, onde você define a moral de acordo com os acontecimentos na sociedade e assimilando uma visão democrática, está causando esse tipo de impacto na sociedade. Depressão, ansiedade, estresse, incertezas, divórcio, suicídios. E é uma coisa que sempre aconteceu. Na sociedade toda, sempre aconteceu. Mas hoje nós conseguimos identificar isso de uma maneira maior, de acordo com as estatísticas e da maneira como nós percebemos a realidade da própria sociedade. Daí, o meu tema: progresso em nossos papéis segundo a Bíblia. Tá bom? Esse é o meu tema. Gostaria de falar um pouquinho sobre progresso, e para isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês de alguns textos. Um que eu gosto bastante é de Marcos 12, 43, e a gente tem aqui uma visão interessante. Eu sei, está todo mundo falando de Efésios 5, a gente também tem que falar, mas eu gostaria de pegar um pouco esse texto, tá bom? Eu vou tentar ler para que contextualize, mas eu não tenho condições de aprofundar pelo meu tempo, já está acabando o meu tempo, tá bom? Então esse é o texto de Marcos 12, um texto que geralmente é usado para dízimo. Eu até estava falando isso com o pastor Ediano recentemente, mas eu queria que a gente entendesse que
nas lições de Jesus, nós temos uma maneira de pensar muito abrangente, e eu creio que é bem abrangente pensar dessa maneira com relação a esse texto. Olha só o que diz. Eu vou ler toda a perícope, e depois vocês vão entendendo, porque todos aqui são professores, pastores, presbíteros, entendem bem, diáconos, pessoas que estão dando aula. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Eu queria que você prestasse atenção. Muitos ricos. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais. Entenda essa expressão, mais. É essa expressão que está ali, ó, pleion, tá? Do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Gente, eu creio que esse texto está falando muito mais, na minha compreensão, na visão hermenêutica que eu quero passar para vocês. Essa mulher, ela provavelmente dependia até de ajudas, de esmolas. Mas o que ela faz, ela tem uma perspectiva interessantíssima. Ao invés de pegar esse dinheiro e talvez pegar um pedacinho de pão e comprar um pedacinho de pão numa esquina qualquer ali de Jerusalém, ela olha para o seu dever e ela olha para a alegria desse dever de ir até o gasofilácio e depositar naquele lugar que geralmente tinham 3 cornetas, que servia para tantas coisas do templo, desde lenha até animais e outras coisas, e ela depositou a sua moeda ali. O que é interessante é que o texto de Marcos fala sobre correria, mas nesse momento Jesus não está correndo, Jesus está sentado. E ele está olhando para o que está acontecendo lá. E ele vê essa mulher depositando essas moedas. E o que o texto diz é que ele chama os seus discípulos. A expressão ali no grego seria solenemente. É como se dissesse: acabou o recreio, agora vamos para a aula. Venham aqui, eu quero dar uma aula para vocês. E nessa aula eu tenho um contexto, eu tenho uma lição. Aquela mulher depositou muito mais do que todos os outros, porque ela depositou tudo o que tinha. Já eles depositavam do que sobrava. Para mim isso é uma lição fantástica, que tem um poder de nos influenciar tremendamente. Eu chamaria isso de uma santa ambição. E por quê? Porque num relacionamento para com o outro, devemos realmente fazer sempre algo melhor. Mas um crente sabe que o seu relacionamento é um relacionamento para com Deus. E ela está aqui num relacionamento para com Deus. Na linha antiga, no templo, depositando moedas, fazendo aquilo que um bom judeu fazia. O templo era mantido por meio dessas moedas. Talvez ela tenha conseguido até por esmolas, é uma viúva, alguém que está precisando. Mas ela se dedica de uma maneira tão forte para com Deus, que ela deposita tudo. Se nós imaginássemos que a nossa vida são essas moedas, a nossa vida é tão frágil, tão simples, passa tão rápido. E se nós imaginássemos que para Deus devemos fazer o melhor, por certo, tudo aquilo que devemos fazer, ou que vivemos, no que vivemos, deveria ser feito da melhor maneira possível. Deveria ser feito sempre numa perspectiva de melhoras. É daí que eu tenho a expressão da minha palestra, progresso. Progresso. Que eu chamaria também de uma santa ambição. Santa, porque você não quer meramente ir para a Disney, ou fazer uma viagem para a França. Veja bem, não é nada errado, viu gente? Por favor, se você já está com ela marcada, não desmarque, por favor. O que eu estou dizendo é que você deve ter uma consciência de que tudo que nós fazemos nessa vida deve se tornar num culto agradável ao Senhor. E como que nós prestamos um culto a Deus? De qualquer maneira? Não. A ideia é prestar um culto a Deus da melhor maneira, porque quem está avaliando o culto desta vida é o Senhor. Então, nesse sentido, eu coloco uma santa ambição. E no genitivo dá essa ideia, mais do que. O que Jesus está dizendo quando Ele chama os discípulos é que quem quer fazer as coisas para Deus deve ir além. Porque nós temos um problema entre nós, o pecado.
Então, superar o pecado e procurar viver melhor é uma das melhores maneiras para a gente viver, procurar viver. Até aqui eu poderia fazer uma pergunta para você. Você que é professor e você que dá aula para maridos. Você que é professor e dá aula para maridos, que tipo de marido você poderia ser? Ou que tipo de marido você é? Você é um marido que tem se esforçado para ser o melhor marido? No contexto onde você vive? Porque não adianta vir dar aulas a respeito do que é ser um bom marido, mas você não tem essa santa ambição. Você que gosta de dar aulas, irmã, para crianças, para jovens, para outras mulheres, para a classe de adultos, como esposa, você tem essa santa ambição? Nós gostaríamos que as nossas classes de escola dominical saíssem a cada domingo com um desejo de se tornarem mais ricos. Mais ricos. Uma santa ambição. Eu falo que essa mulher, ela dá um exemplo, eu gosto dos 3 Ds aqui. Ela dá um testemunho, mesmo não querendo, mas ela dá um belo testemunho. Ela dá um belo testemunho. O próprio Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos e diz, olha o que ela fez. Outra coisa, ela deu o melhor, tudo que ela tinha. E podemos dizer uma coisa também, se ela tivesse saído dali sem Jesus falar nada, nenhum de nós saberíamos o que ela tinha feito. Nem mesmo os discípulos saberiam o que ela tinha feito. Mas ela viu o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo viu o que ela tinha feito. E essa é uma das coisas interessantes para quem tem uma santa ambição. Quem nos avalia não é meramente o outro, apesar de dar testemunho. Quem nos avalia é Deus. E para Deus nós deveríamos sempre fazer o melhor. Então, meus irmãos, eu mostro aqui essa galeria de livros, quando a gente trata de família, e a gente percebe o quanto esses autores estão conscientes do problema que nós estamos lidando, e é diferente de o Habermas, porque esses autores estão encarando uma realidade que quem é professor de escola dominical sabe que existe. Olha só, o marido que eu quero ser. O marido que eu quero ser, por certo, não é o marido que eu quero ser segundo a minha vontade, mas o marido que eu quero ser à luz da palavra de Deus. Quando pecadores dizem sim, isso é muito interessante. Quem está escrevendo o livro está dizendo o seguinte, olha, você está casando, mas não se esqueça, tem uma dura realidade, o pecado. Soluções do amor. Por que soluções? Porque tem problemas. Coisas do casamento. Tem coisas muito alegres, mas tem coisas difíceis do casamento. Desafio aos pais. É interessante isso, né? Eu sempre falo, quando você olha para aquela criancinha e fala, que coisinha, pai, que meu filho, tá. Mas quando a gente olha para essa expressão desafio aos pais, significa que aquela coisinha pode se tornar e pode se tornar uma grande dificuldade. A criação de filhos no poder do Evangelho. Porque podemos criar filhos em um outro contexto. O que você esperava? Já é uma forma assim bem crítica, né, de casamento. O que você esperava? Dá a impressão de que não foi bem aquilo que você tanto sonhou. E o último livro, Na Dor e da Alegria. Boa parte desses livros você pode comprar aqui na livraria, tá bom? Então é uma merchandising. E aí você já dá uma olhadinha ali, tá bom? Bom, eu queria que você caminhasse comigo. Uma santa ambição, ou essa visão de progresso, tá bom? Queria que você caminhasse comigo. Nós já estudamos o texto de Efésios, e vocês já estão aí meio que doutores em Efésios, né? Vocês vão sair daqui doutores em Efésios capítulo 5, né? Vocês vão poder chegar na igreja de vocês e falar isso com muita tranquilidade, de acordo com as palestras do Joe Bick e do reverendo Nicodemos, tá bom? Então, aqui a gente enxerga o que nós chamamos de uma santa ambição. Porque quando Paulo fala a respeito dos papéis, ele mostra que esses papéis exercidos ali por aqueles que estão ouvindo Paulo falar, deveriam ser papéis bem exercidos, e eles deveriam ser muito melhores do que a sociedade onde eles existiam, onde eles viviam.
É só a gente pegar para o texto de Efésios e a gente vai ver isso. Por exemplo, eles são chamados para uma santa vocação. E é por isso que eu coloco também uma santa ambição. O que seria uma santa vocação? Todos nós fomos chamados. Você observa isso no capítulo 1 e no capítulo 2 do texto de Efésios. Mas é muito interessante que nesta carta, Paulo sempre vai colocar da seguinte maneira: eleitos antes da fundação do mundo, para louvor da sua glória. Não é meramente uma chamada, mas é uma chamada para uma santa vocação, ou seja, exercer uma profissão de fé que possa fazer a diferença na sociedade. As nossas crianças precisam já aprender isso, pessoal. As nossas crianças já precisam aprender isso. Dê aulas para as crianças falando sobre a importância de ser marido, sobre a importância de ser esposas, além de falar sobre a importância de serem filhos. Porque nós temos uma santa vocação em potencial. Aquelas meninas mais à frente casarão, os meninos mais à frente casarão. E estarem prontos e estarem atentos a isso seria muito bom. Vamos imaginar uma coisa? Para a faculdade, quanto tempo nós estamos nos preparando? Olhando bem. Desde o pré ou o fundamental. Quanto tempo nós estamos nos preparando? Muito tempo, não é? E por que para casamento a gente só faz aqueles 5 ou 6 encontros antes do casamento? Por que não há uma visão mais ampla, ambiciosa, de fazer com que meninos realmente se tornem maridos melhores? E meninas em potencial se tornem esposas melhores? Porque a gente vai tendo aquela ideia de que a gente só ensina isso lá na frente. Os princípios bíblicos são para ser ensinados para todos. E com o devido cuidado, nós podemos passar isso para todos. E nessa santa vocação, nós vamos entender que fomos eleitos, chamados para. Vamos pegar um pouquinho mais? O texto de Efésios fala sobre a bênção do plano da salvação, fala como a graça atinge essas pessoas. Paulo, no capítulo 3, está falando sobre a importância de viver para o Evangelho, inclusive ser preso para o Evangelho, porque essa é uma carta de prisão. No capítulo 4, ele fala sobre a importância da unidade e a importância de se viver em família da fé, uma vida santa. No capítulo 5, ele dedica um espaço especial à família, e essa família na sociedade, como nós estamos aprendendo. E no capítulo 6 ele fala sobre as lutas e as dificuldades que é viver em sociedade e que devemos ter uma armadura, que é a armadura da fé. Vocês conhecem o casal aqui? Conhecem, né? Os millennials conhecem muito bem porque já leram muito antes de casar, né? Por certo, olharam para ele e falaram: não, eu preciso ler isso aqui antes de casar. Então eles serviram como referência para muitas pessoas. Eles têm uma frase que é muito legal nesse livro, Um Casamento que Pode Ser Melhor, nessa visão que eu estou tendo aqui de progresso. Eles dizem algo assim: se alguém me perguntasse qual é, na minha opinião, o maior problema que nossos lares estão enfrentando atualmente, eu responderia o seguinte: é a falta de compreensão, tanto da parte do marido, como da esposa, do seu papel no lar e como desempenhá-lo. Devemos ter em mente que a família é uma invenção divina. Foi Deus quem criou o marido e a esposa, estabelecendo os princípios e definindo os papéis dos cônjuges para que tenham um casamento bem-sucedido. Portanto, sabendo e aplicando os padrões bíblicos a respeito do relacionamento conjugal, a família será bem-sucedida. O marido que leva Deus a sério pergunta: Senhor, como eu posso ser o marido que Tu queres que eu seja? Veja bem, não é para Freud, não é para Jung, não é para os pensadores atuais. Quer dizer, para quem que eu pergunto isso? Para quem que eu vou perguntar essas coisas? A esposa que ama ao Senhor pergunta: Senhor, como eu posso cumprir o meu papel de esposa de acordo com a Tua vontade? Os papéis devem ser exercidos realmente nessa linha. E um progresso nessa linha, por certo, meus irmãos, evita aqueles números que a gente viu lá na frente. Daí a expressão sujeitar-se, que está tão patente no que nós estamos tratando aqui, tá bom? Esse sujeitar-se, como nós estamos vendo, tem uma questão muito mais próxima daquilo que nós chamamos a Cristo, né? Da mesma maneira, os maridos
tem uma questão muito mais próxima de ser aqueles que amam ágape, uma forma altruísta, tal como Cristo, ou seja, tal como aquele que ama a si próprio. Com relação a filhos, a ideia de obedecer é realmente de se colocar debaixo da voz da autoridade do pai e da mãe. Vocês já ouviram isso também. Honrar significa cuidar. E quando nós falamos dos pais, não levantar a ira dos filhos, não provocar a ira dos filhos, nós estamos falando de questões como o excesso de proteção, favoritismos quando temos mais de um filho, desestímulos muitas vezes ao invés de animar, por negligência, por palavras ásperas e por crueldade física. Então, nisso tudo aqui, nós temos aquilo que já estamos aprendendo ao longo do Congresso a respeito da importância dos nossos papéis. E isso eu queria que você tivesse bem claro na mente, e o que você já ouviu, por certo, potencializa você para melhorar nisso e ensinar isso para as classes da sua igreja. Mas eu queria ir para um outro contexto, tá bom? Eu queria ir para uma outra visão. Olha Efésios 4:15. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Como nós estamos tão distantes, em sala a gente consegue talvez conversar um pouquinho mais, mas como estamos distantes, eu não queria que ouvissem só a minha voz, então vamos ouvir a voz de vocês também. Efésios 4:15. Vamos ler juntos? Todos juntos? Vamos lá? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos repetir? Vamos repetir? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo tem essa visão, meus irmãos, de maneira bem nítida. A ideia é que devemos crescer. E na palestra de ontem eu cantei uma musiquinha que eu acho que vocês vão lembrar. Se lembram? Sempre melhorando, sempre melhorando. Vocês se lembram dessa? Isso mostra bem quem é Millennials, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhor. Gente, eu estou vendo uma irmã cantar ali, que ela está melhorando, melhorando. Sabe qual é a nossa ideia? É que se está difícil, desiste. Alguns vão dizer, para que se meter em confusão? Casamento, criar filhos. Se você não tiver uma ideia de progresso e de melhorar, a ideia nossa é uma ideia muito parecida com a metalinguagem atual. A gente precisa de região de conforto, não sofrer tanto, evitar desgastes. Vamos pegar mais? Vamos tentar ver mais um pouquinho? Olha o que diz o próprio Paulo na primeira de Timóteo, capítulo 4, olha o que diz o texto, 1 Timóteo 4, verso 17 e 18, eu leio aqui, 1 Timóteo 6, 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha só o que diz esse texto: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, é comparada com uma daquelas dos 7 candeeiros, e ela deveria estar brilhando. Como que ela deveria brilhar? Ela deveria brilhar através das suas obras. Maridos melhores brilham, esposas melhores brilham, filhos melhores brilham. Deixa eu colocar o tema da minha palestra. Esposos com uma santa ambição brilham mais, são mais bonitos, são mais queridos, têm um ar mais de gentleman, são amados. As esposas olham para ele e falam assim, que cara, que fantástico, olha, ele pode ser magrinho assim, mas olha que cara, fantástico. Mulheres que procuram ser ricas, que têm uma santa ambição, o marido olha para ela e fala assim, que belezura, fantástica.
Filhos que conseguem objetivar isso são filhos melhores. Esses pais conseguem dizer, que bom, eu quero encher a minha aljava realmente de filhos assim. Mas eu vou dizer mais, vamos pegar um pouquinho mais? Veja a compreensão que Paulo tem quando ele fala a respeito dessa ideia de casamento, né? Olha só, capítulo 5, versos de 1 a 2. Capítulo 5, versos de 1 a 2. Efésios, tá? Efésios 5, 1 a 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não dá para ser um crente sem ambição e ter uma visão como a de Cristo, ou ser como Cristo, viver como Cristo, agir como Cristo. Essa é a santa ambição. O nosso padrão, meus irmãos, não são os jogadores de futebol com os seus casamentos. O nosso padrão não são as novelas com o tipo de padrão que eles passam nos seus casamentos. Essa é a metalinguagem que está sendo passada nos dias de hoje, onde você desiste facilmente de tudo. A nossa visão não é de filhos que abandonam seus pais. A nossa visão é de ser como Cristo, que ama o Pai de tal maneira que sofre para agradar o Pai, que ama a igreja de tal maneira que morre pela igreja. E é nesse sentido que Paulo coloca os papéis que são estudados nesse congresso, como nós estamos estudando. Ou seja, a referência de ambição é uma referência alta, é como Cristo. Agora vocês todos, 1 de Coríntios 11, verso 1. O que diz o texto? Vamos ler juntos? Vocês juntos, vamos lá. 1, 2, 3. Como também eu sou de Cristo. Olha o padrão que você tem para ser marido. Olha o padrão que você tem para ser esposa. E olha o padrão que os nossos filhos têm para serem filhos. O padrão é o padrão de Cristo. Ou seja, é uma marca muito grande, né? Uma marca aí que nos leva para algo muito alto. Bom, eu poderia ler 2 de Pedro 3, 18, Colossenses 1, 10, 2 Tessalonicenses 1, 3, e em todos esses textos nós vamos ouvir que a ideia é de progresso. A ideia deveria ser de progresso. Em todos esses textos. E nesse sentido, meus irmãos, eu queria que a gente parasse principalmente em Efésios 5, 18 e pudéssemos entender essas expressões aqui, ó. Tá bom? O Anthony Huckman coloca 3 coisas quando fala sobre se encher com o Espírito Santo. E aqui entra um detalhe fantástico. Encher-se com o Espírito Santo. Essa aqui é a santa ambição. Um crente pode pedir em certas ocasiões um específico enchimento do Espírito para qualificá-lo para determinada tarefa. Ou seja, quando Pedro está pregando ali em Atos 2, diz que ele estava cheio do Espírito Santo. No segundo ponto, o nosso alvo deve ser nos conduzir de tal maneira que aqueles que observam nossa vida possam descrever-nos como homens e mulheres cheios do Espírito. É como se dissesse, aqui está alguém cheio do Espírito Santo. Como? Por meio do testemunho. Tal como aquela viúva deu testemunho. E tal como Paulo também está dando testemunho. 3, todos nós precisamos, crescente e continuamente, estar cheios do Espírito Santo. Esse é o elemento que nós estamos vendo em Efésios 5, 18. Todos nós precisamos, crescente e continuamente, estar cheios do Espírito Santo. Eu queria que você repetisse isso comigo. Todos nós precisamos, crescente e continuamente, estar cheios com o Espírito Santo. Não nos contentamos com o que já temos. Crescente, continuamente, cheios do Espírito Santo. Então é possível ser um marido melhor e uma esposa melhor do que já estamos sendo. A ideia do verbo plerol está no imperativo, significa que não é uma questão de escolha, é uma ordem. Está no plural, não significa que isso serve somente para pastores ou os professores de escola dominical.
todos devem estar conscientes disso. Está no presente do grego, e o presente do grego significa que é uma atividade constante, não se pode parar, é sempre assim. E está na voz passiva, que significa que ao mesmo tempo sendo uma necessidade de praticarmos isso constantemente, é necessário também depender do Espírito Santo. Então essa santa ambição que nós vemos nesse texto, que está fazendo assim como se fosse um texto mor desse nosso congresso, nos faz, meus irmãos, pensar sobre o quanto realmente nós estamos vivendo de uma maneira ambiciosa ou objetivando um progresso cada vez melhor na fé. E se não tivermos isso, nós vamos nos adequando àquelas velhas coisas que nós chamaríamos assim de uma visão atual, né? Eu falo que é a visão Zeca Pagodinho. Sabe como que é? Isso, essa aí, nada como quem entende, tá bom? Então, deixa a vida leva eu. Deixa acontecer, é assim mesmo. Minha mulher sabe que eu sou desse jeitão, né? Deixa, vamos que vamos. E com isso, meus irmãos, nós temos famílias que não se despontam, mas são famílias que estão numa média e talvez até abaixo da média, no contexto dos nossos lares. Por que devemos objetivar famílias melhores? Igrejas melhores, sociedade melhor, evangelho sendo divulgado, o nome de Deus sendo honrado. E isso deveria acontecer com a geração atual e deveria acontecer com a geração que está para começar uma vida também em família. Essa é a lógica, tá bom? Eu vou pegar aqui um texto que é do Anthony Huckman e você pode encontrar também aqui na livraria. Salvos pela graça. Diz assim, a fala dele, baseado nesse texto, tá? Do texto de Efésios. Viver segundo a direção do Espírito significa esperar no Espírito, perguntando o que o Espírito quer que façamos e aonde o Espírito quer que vamos. Isso demanda um estudo diário da Bíblia, pois o Espírito nos dirige, não nos dirige à parte da palavra. Quanto mais conhecemos as Escrituras, melhor saberemos como viver pelo Espírito. Negativamente, viver pela direção do Espírito significa selecionar o clamor da voz da carne, aquietar a energia da pressa carnal, restringir qualquer impulso até que se prove vir de Deus. Positivamente, significa ser guiado por Ele, escutá-lo quando Ele se revela na palavra e prosseguir em entregar-se a Ele continuamente. Isso aqui é meramente uma receita que podemos dizer tem tudo a ver com as nossas vidas nos nossos lares. A busca por sermos melhores implica em negligenciar e abraçar o que a palavra de Deus diz para todos nós. Ele ainda diz mais, né? Ele fala o seguinte: qual é a evidência de estar cheio com o Espírito? Não é emocionalismo excessivo, nem fenômeno espetacular. Observe que nada é dito aqui sobre falar em línguas ou dons de curar, mas antes, esses tipos de comportamento, cultuar a Deus juntos e assim edificar um ao outro, produzir melodia com o nosso coração para o Senhor, uma disposição interior de alegria, dar sempre graças a Deus por tudo, nos submeter uns aos outros, cristãos, em reverência a Cristo. Então, aqueles resultados do ser cheios do Espírito, dando sempre louvor, graça e submetendo uns aos outros. Esse é o resultado de uma pessoa ser cheia do Espírito. Só que ser cheia ali não é se contentar com pouco, é cheio transbordante, cheio transbordante. Em outras palavras, é o cântico, sempre melhorando, sempre melhorando. E deixa eu dizer uma coisa para a gente, como crentes, somos salvos, mas ainda somos pecadores. Pecadores regenerados, mas ainda somos pecadores. Há espaço para melhorar. Há espaço para ser melhores. Eu chamaria de uma santa ambição. E isso é visto da seguinte forma. Eu queria que vocês entendessem isso por 3 linhas e depois por 5 maneiras de compreender. E depois a aplicação, eu estou encerrando a minha palestra. Tá bom? Então deixa eu colocar aqui as 3 formas. Situacionalmente. Você está casado, ou alguém vai casar, ou alguém é pai, ou alguém é mãe,
cada uma dessas posições que nós estamos vendo aqui, nos coloca numa situação. E já que estamos com o desejo de estar cheios do Espírito Santo e alimentando-se da palavra, nós sempre estaremos diante dessa pergunta nas nossas situações. Quais são os melhores meios para cumprir os propósitos de Deus? Quais são os melhores meios para cumprir o propósito de Deus? Ou seja, como podemos mudar a situação presente de modo que mais propósitos de Deus sejam alcançados? Ou seja, a vida em família passa a ser uma vida onde a gente observe constantemente a necessidade de tomar aquela situação e colocá-la dentro de uma posição que o nome de Deus seja cada vez mais glorificado. E olha o propósito de Deus. Mais propósitos de Deus sejam alcançados. Na minha posição de marido, na minha posição de esposa, na posição de filhos, o propósito de Deus é o que eu almejo que seja alcançado. Existencialmente, a pergunta seria: como posso mudar para fazer a vontade de Deus? Então, se no primeiro momento eu estou olhando para a situação, nesse segundo momento eu estou olhando para mim mesmo e estou entendendo como eu posso melhorar para que este casamento seja melhor, para que esta família possa estar melhor, para que esse contexto como filhos, em relação de filhos e pais, possa estar melhor também. É uma visão, nós chamaremos isso de existencial. Vocês já estão entendendo de onde é, né? Ok. Normativamente, o que a Escritura diz sobre esta situação? O que a Escritura diz sobre essa situação? Então, eu meço todas as coisas que estão acontecendo no ambiente familiar, não à luz meramente do que eu acho. Você lembra aquilo que a gente viu? Não dos meus sentimentos, não dos meus instintos, mas do que a palavra de Deus está dizendo e sobre como eu devo me comportar à luz daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, não entra mais agora o que eu penso, entra aquilo que a palavra de Deus diz. Nós chamamos isso de deontológico. Pessoas conscientes da palavra e entendedoras da palavra e aplicando essa palavra no seu contexto social, gera um progresso não por uma linha subjetiva, democrática, mas por uma linha autoritativa da própria palavra de Deus. Daí, eu queria colocar algumas coisas que fazem parte de todos nós e procurar melhora em todas essas partes, tá bom? Primeiro, o coração. Textos nos mostram o que acontece com o coração. Acima de tudo, o que se deve guarda o seu coração, pois tudo o que você flui dele, na linguagem da Nive. A boca fala do que está cheio o coração, Lucas 6:45. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, Mateus 15, verso 18. Nós podemos falar de tantos outros, mas aqui a gente percebe o grande problema nosso. Nós não podemos ficar presos ao que um contexto secular está dizendo sobre nós. Nós temos que estar prontos a entender isso aqui. E esse é o ponto que eu queria que a gente entendesse. Você precisa cuidar do seu coração para ter um relacionamento melhor. Você precisa ter um entendimento sério a respeito do seu coração. O perigo que é lidar com o coração. Ele é realmente desesperadamente corrupto. Então, esse é um ponto importantíssimo. Outra coisa, nós falamos sempre do coração, que está ligado àquilo que nós chamamos de círculo concêntrico, que está sempre ligado ao que nós pensamos, àquilo que nós sentimos. Mas para sempre melhorar, você tem que estar preocupado também com o corpo. E nós estamos vivendo numa época que o corpo está ficando de lado. O corpo está ficando de lado. Quantos aqui fazem boas caminhadas aqui? Deixa eu só fazer uma pesquisa. Amém, que bom. Dentro da pesquisa, muita gente levantou a mão. Por que você faz uma boa caminhada? Geralmente algumas pessoas falam, reverendo, é porque eu tenho que cuidar bem da minha saúde física. Se nós olharmos para o todo, nós vamos saber que é também para a saúde espiritual. Sabe por quê? Porque se você estiver bem fisicamente, você vai estar bem também em todas as outras áreas para abençoar as pessoas também com a sua vida espiritual.
Ou seja, se você está bem, se você consegue cuidar bem da parte física, você com certeza vai poder cuidar bem de outras pessoas que talvez não estejam até com a sua parte física bem. E essa é uma outra realidade da vida a dois. Geralmente alguém precisa de outra pessoa para ajudar, não é? Eu me lembro de um pastor, reverendo Orlando, que disse que uma das grandes bênçãos que ele teve na vida dele foi quando ele teve uma crise renal e ele não conseguia andar. E eles moravam num lugar que tinha um lance de escadas gigantesco. E ele, com aquela dor, precisava urgente de cuidados. E o cuidado não chegava. Sabe o que a mulher dele fez? Sabe o que a mulher dele fez? Pegou o braço dele, colocou aqui e carregou até o carro e o levou até o hospital. E lá do carro não esperou o paramédico não. Pegou o marido e carregou até o pronto-socorro. Eu falo que a minha esposa não teria problema comigo nesse sentido. Mas ela estava bem para fazer isso. Eu estou só dando uma amostra aqui do quanto é importante ter uma santa ambição, quando a gente fala de coração, melhorar, mas uma santa ambição quando a gente fala de corpo. Então significa que nós muitas vezes ouvimos isso de outros contextos religiosos. O que você come, o que você bebe, o que você faz com a sua parte física. E a gente pensa, isso é um contexto. Eu queria dizer para você que não. Crentes também se preocupam com a parte física, para que estejam bem, mas não meramente para dizer, olha como eu estou bem, mas para dizer, eu vou cuidar melhor das pessoas que estão ao meu redor, porque eu estou bem no meu coração, mas eu estou bem na minha parte física. E, infelizmente, é uma das coisas que muitas vezes estão deixando de lado. Comemos mal, dormimos mal, estamos muitas vezes nos dedicando às coisas que envolve questões gastronômicas, mas muitas vezes não estamos entendendo as necessidades físicas do corpo, e precisamos disso. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, socialmente inseridos. Meus irmãos, nós estamos falando de mandato social, não é bom que o homem esteja só. Então, viver bem é algo extremamente importante para cumprir com o plano de Deus, e devemos ter isso em mente, viver bem, socialmente. Não podemos esquecer que as pessoas que estão conosco foram atingidas, afetadas, machucadas, magoadas muitas vezes, sofreram traumas, e nós temos que lidar com todos eles, temos que ser francos e encará-los, mas não fugir, não buscar a região de conforto como nós ouvimos no início, é buscar encarar esses problemas, resolver esses problemas, seja de que ordem for, mas precisamos melhorar o nosso relacionamento social. Eu estou correndo, pessoal, porque meu tempo já acabou. Agora eu queria dizer isso para vocês. Nós precisamos melhorar, mas sempre há forças contrárias para nos deixar piores. Dentro de nós, como nós falamos, um coração corrupto, mas fora de nós, nós estamos lidando com os inimigos, ou com o inimigo das nossas almas. Se tem uma coisa que Satanás não quer, é um casamento feliz. Se tem uma coisa que Satanás não quer, filhos obedientes que honram os pais. Se tem uma coisa que Satanás não quer, é que nós tenhamos harmonia no nosso lar. Não é o que ele quer. Então nós temos que estar conscientes que nós estamos numa luta constante contra poderes, e essa luta constante exige de nós o que já foi dito aqui algumas vezes, uma armadura, para vencer os dardos inflamados do inimigo. Termos um escudo da fé. Então, para termos e para sermos melhores, nós precisamos cuidar do coração, temos que cuidar do nosso físico, temos que cuidar dos nossos relacionamentos, e temos que entender que estamos numa grande batalha, e por isso não é nada fácil, muitas vezes, tomar por base essa vida, que é uma vida familiar. Mas terminamos com a providência de Deus. E providência é uma coisa interessantíssima. Porque aí a gente vai juntar todas essas coisas que nós vimos agora, e vamos lembrar do nosso Deus, e vamos lembrar do que Ele faz por nós. Eu vou ler isso daqui, é do Harley Davy, é um livro que ele escreveu dizendo, eu ainda digo sim, fortalecendo o casamento nos momentos decisivos, e ele diz algo interessante, ele fala assim, o círculo mais impressionante e misterioso é a doutrina da providência.
a Bíblia nos diz que Deus trabalha por meio de todas as causas secundárias para executar sua boa e perfeita vontade. Ele envolve nossos corações corporificados, nossos sistemas sociais e nossas batalhas espirituais com suas boas intenções e propósitos graciosos. Ou seja, nessa luta com o coração corrupto, tendo essa luta para manter um corpo que também está afetado pelo pecado bem, e procurando viver as nossas relações sociais, Deus utiliza tudo isso como se fosse uma grande sopa e transforma em algo maravilhoso. Ele diz assim: trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Nenhum pardal cai no chão sem seu conhecimento, sem seu cuidado. Isso significa que Deus nos colocou onde nós deveríamos estar, no meio das nossas famílias, no contexto de maridos, na situação de maridos, na situação de filhos, e Deus nos coloca nesses lugares para a honra e glória dEle, com os problemas, com as dificuldades, com as tristezas, com todas as lutas que fazem parte do contexto familiar. Mas isso não deve levar a gente a desistir, mas deveria levar a gente a como melhorar em meio a tudo isso. O que eu chamaria de uma santa ambição. Essa é a questão de hoje, da minha palestra. Termino com algumas aplicações para a gente, tá bom? Então vamos lá. São 3 apenas, é rapidinho, e vocês vão poder sair e almoçar, que com certeza deve estar esperando ansiosamente também. Então, primeira coisa, que nós tenhamos uma educação para a ambição. Uma geração toda foi ensinada a ser alguém. Seja alguém, não é isso? Você precisa trabalhar, você precisa estudar para ser alguém. Uma geração toda foi ensinada a isso. Eu queria dizer que ainda nós estamos no mesmo pé. E eu diria que devemos ensinar uma geração também a ser ambiciosa. Mas que ambição é essa? Ser melhores para a glória de Deus. Ser melhor para Deus. Ser filho melhor, ser esposa melhor, ser um marido melhor. E olha, por causa do pecado, há sempre possibilidade de melhor. Se você já é um marido 10, se você já é um marido fantástico, você já é um filho da hora, humano da hora, queria dizer para você que há a possibilidade de melhorar sempre e melhorar mais. Vá para a palavra, mergulhe nela e você vai encontrar problemas no seu coração que existencialmente vai fazer você melhorar, porque você vai entender que há um padrão diferente do que você acha. Segunda coisa, atingir o ponto. E qual é o ponto? A glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por que queremos tanto essa ambição santa? Porque a gente quer mais da glória de Deus. Queremos evidenciar mais a glória de Deus. Queremos que o nome de Deus seja reconhecido. Tal como aquela viúva foi um testemunho vivo para todos que estavam ali, que você como pai seja um testemunho vivo para os seus filhos. Que você seja um testemunho vivo na sociedade onde você está, na sala de aula onde você vive, que você possa ser esse testemunho vivo. E por fim, queremos realmente riqueza. Mas como diz o texto de 1 Timóteo 6,18, ricos de boas obras. Ricos de boas obras. E esse é o objetivo muito claro para todos nós. Eu termino como eu terminei ontem, e estando feliz aqui porque a minha filha hoje está no auditório. Eu termino dizendo o seguinte: nós somos ensinados a ser alguém na vida, né? Fulano vai ser bom porque vai ser um ótimo engenheiro. Fulano vai ser bom porque vai ser um ótimo advogado. Fulano vai ser bom porque vai ser um ótimo médico. Nada contra, e seria bom que os nossos filhos exercessem bem as suas funções na sociedade. Mas o nosso grande sucesso, a nossa grande ambição, é de ver a próxima geração recebendo o nome de crentes, cristãos, que louvam a Deus com a vida deles.
Tenha essa ambição. Mostre isso para todas as pessoas. Faça isso. Santa ambição. É isso que eu tinha para vocês hoje. Deus abençoe. Até mais.